Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Fábio Tancredo e hoje vocês veem essa tela preta. Claro que não vai ficar assim o tempo inteiro, mas eu acho que é um momento que eu devo colocar aqui em homenagem ao grande Diego Armando Maradona. Gostaria eu de ter tempo hábil para preparar um vídeo sobre o grande Diego ainda nessa semana. Mas, como acontece, eu não conto para vocês qual o próximo personagem. Aqui eu já deixo aberto que semana que vem o Diego, será o nosso homenageado. E durante todo esse mês aí, esse finalzinho do mês de novembro e o mês de dezembro, todos os vídeos serão dedicados à memória desse grande atleta, desse grande jogador, um dos maiores da história. Todos os vídeos serão dedicados a Diego Armando Maradona. E espero que vocês, gente, curtem bastante esse próximo vídeo aí, que é sobre Puskás. E com certeza vai alegrar um pouquinho mais a gente, que por acaso também fala de futebol. E bola pra frente, porque a vida continua. E iremos lembrar sempre dos grandes atletas, como foi o grande Diego Armando Maradona. Vambora! Então, galera, hoje nós falaremos desse grande jogador de futebol que inspirou muitos dos ídolos dos nossos pais, consequentemente também dos nossos. Ferenc Puskás. Provavelmente vocês já ouviram falar daquele prêmio da FIFA de gol mais bonito da temporada. Leva o nome desse rapaz aqui. E eu queria escolher um jogador de futebol porque há muito tempo eu não falava desse esporte, um esporte que a maioria do nosso país ama, né? É o favorito aqui no nosso país, é o mais visto, é mais midiático. Então nada melhor do que trazer um cara que fez história dentro dos campos e que talvez a geração mais nova não conheça. Conhece o nome do prêmio, mas não conhece o nome da pessoa que deu o nome ao prêmio, né? Então, aqui vai um serviço para que as pessoas conheçam e realmente ver que ele foi um artilheiro. E mais do que isso, um grande jogador. Como sempre, galera, aqueles pedidos que eu sempre faço para vocês. Por favor, comentem, clica aí no joinha, clicaram, ficou azulzinho, maravilha. Também comentem, fala o que você está achando dos vídeos, o que você está achando do canal e quem você quer ver por aqui. Lembrando, fiquem até o final para ver a hashtag de hoje, hein? Fique até o final para também colocar a hashtagzinha lá pra gente, para saber que vocês estão gostando bastante dos vídeos. Beleza? E é claro, se não se inscreveu, se inscreva. Vai no retângulo vermelho, clica lá, aciona o sininho para ser avisado de quando novos vídeos estiverem por aqui e curtam bastante. Beleza? Então, não vamos demorar mais. Simbora, vamos conhecer um pouco mais da vida de Ferenc Puskás. Ferenc Puskás. Pois é, este é o nome de batismo de Ferenc Puskás. Ele nasceu no ano de 1927, na cidade de Budapeste, lá na Hungria. E apesar de ter nascido em Budapeste, ele e sua família eram de uma cidadezinha chamada Kispest, que fica ali no subúrbio de Budapeste. Quer dizer, ficava, que hoje ela já está anexada à grande metrópole e à capital da Hungria. Seu pai, já com uma história no futebol, foi jogador e, na época onde o Ferenc nasceu e também se desenvolveu ali na sua infância, era treinador de futebol, enquanto sua mãe trabalhava como costureira. E o fato do pai ser jogador, ter sido jogador e, consequentemente, treinador, também influenciou muito na vida do pequeno Ferenc, que, por conta disso, começou a se aproximar muito do esporte, gostar muito do futebol. E, é claro, seu pai também dando aquela forcinha bem fácil. E seu pai começou a treiná-lo, mesmo fora do clube, até chegar a oportunidade do Ferenc poder ir treinar no clube onde seu pai trabalhava, que era o Kispest AC, ou Kispest Athletic Club. Lá pro ano de 1937, quando o Ferenc tinha uns 10 anos de idade, o seu pai e sua mãe quiseram mudar de nome. Por quê? Os dois eram alemães, eles tinham origem alemã. E como todo esse período aí
envolve muito a questão do nazismo e tal, eles queriam desvencilhar a família dessa ideologia, desse movimento nazista. E com isso eles mudaram o nome para Puskás. Então a família começou a se chamar Puskás, uma família húngara. E com isso o pequeno Ferenc também mudou para Ferenc Puskás. Entretanto, para não alterar ali a sua vida no futebol, ele continuou com o nome antigo dele, o nome de batismo, porque ele pretendia começar a competir nos campeonatos de base lá na Hungria. E caso ele trocasse o nome para o nome que o pai queria, as coisas talvez ficassem um pouquinho mais complicadas por questão de datas. Então ele continuou com o nome até por volta dos seus 12 anos, quando ele realmente, definitivamente, mudou o nome para Ferenc Puskás. E a partir daí, o futebol dele realmente começou a aflorar, a desenvolver com muita qualidade e com as pessoas vendo que ele tinha um talento sobrenatural. Numa cidadezinha pequena, ele começou a chamar a atenção, até mesmo para já jogar entre os principais. Não posso nem dizer que é profissional, porque na época o profissionalismo ainda não era tão forte. Ali na década de 40, principalmente, quando ele começou realmente a jogar bola. E com apenas 16 anos, ele já ingressou no profissional, no time adulto, e assim sua história começou a ser escrita. Ferenc Puskás fez sua estreia como profissional, como eu já disse, com 16 anos, no ano de 1943. E logo na sua primeira partida ele já deixou sua marca. Já fez seu primeiro gol como adulto. Porém, por estar num clube pequeno e também ainda muito novo, a base do time também não era muito forte, né, jogadores experientes, o time teve 2 anos ali bem complicados na temporada de 43 e 44. As coisas começaram a mudar um pouquinho para o Kispest Athletic Club. Foi no ano de 45, onde as coisas começaram a mudar, até porque o futebol de Puskás e dos seus companheiros começaram também a florar mais. Com isso, o time subiu muito de produção e começou já a ficar entre as cabeças, entre os principais nomes do campeonato húngaro. Nesse período também, com o crescimento da produção futebolística do Puskás e da equipe, ele também passou a ser um dos principais artilheiros da competição e um dos principais artilheiros da Europa também, fazendo em média 15 a 20 gols ali nesse período na primeira metade da década de 40. Entretanto, apesar do bom desenvolvimento da equipe nesse período, os títulos não vieram imediatamente. Claro que teve toda essa subida aí para a equipe do Kispest, até chegar o ano de 1948. Até essa data, títulos 0. E aí as coisas começaram a facilitar um pouco para Puskás e para o Kispest alcançar títulos. Só que aí não é mais Kispest. O time teve que mudar de nome. Perto desse período, com 20 anos, Puskás já era um dos principais artilheiros da Hungria, como já mencionado. No ano de 48, ele era o vice-artilheiro e o time dele até conseguiu o vice-campeonato. Mas o Ministério da Defesa, na época, lá na Hungria, tomou posse, podemos dizer assim, do time do Kispest. E, consequentemente, mudou o nome da equipe. O time passou a se chamar Budapest Honvéd. Só que essas mudanças foram ruins porque tirou um pouquinho a identidade do time? Sim. Mas, por outro lado, trouxe jogadores muito renomados para poder disputar as competições húngaras e, quem sabe, no futuro, até os campeonatos europeus. Exemplo disso são os jogadores Zoltán Csibor e Sándor Kocsis. Esses dois aqui, que fariam parte da carreira do Puskás durante muito tempo na carreira dele, não apenas no clube, mas também na seleção húngara, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Com isso, o time mais fortificado, os títulos vieram. E vieram em abundância. Num período de 3 anos, eles simplesmente ganharam os 3 campeonatos. Nos anos de 50, 51 e 52. Em 53 não ganharam,
só que voltaram a ganhar depois novamente nos anos de 54 e 55, fechando assim uma incrível jornada de 5 títulos nacionais em apenas 6 anos. E ainda com essa parceria, Puskás ainda conseguiu terminar como artilheiro da competição 4 vezes, em 48, em 50, 50 de novo e 53. Lembrando aqui que a temporada é 49 e 50 e teve uma temporada só em 50. Então aí só para vocês entenderem por que é 52 vezes. Sem contar também que na temporada de 48 ele foi o maior artilheiro da Europa, principal goleador do continente. Só que nem tudo são flores. No ano de 56, como atual campeão, o time do Budapeste saiu para jogar a Copa da Europa contra o Atlético lá na Espanha. E aí foi lá jogar, e enquanto estavam jogando, aconteceu a Revolução Húngara, onde teve uma mudança completamente de governo na época. Com isso, os jogadores não quiseram voltar, até porque o time era basicamente montado por oficiais do Exército, porque era um time do Ministério da Defesa. Com isso, os jogadores, como eu falei, não quiseram voltar, e eles tiveram que chamar até suas famílias para a cidade de Bruxelas, na Bélgica, onde eles se encontraram. Lá, eles decidiram fazer tipo um tour para arrecadar dinheiro, fundos, para conseguir se manter. Até porque o dinheiro que viria lá do governo húngaro já não viria mais. E nesse tour, eles visitaram alguns países da Europa e também aqui América do Sul. Eles foram para Portugal, Espanha, Itália e vieram para cá para o Brasil encerrar o tour por aqui. Depois desse tour, conseguiram uma grana para manter os jogadores, de certa forma. Alguns jogadores voltaram para a Hungria para continuar sua carreira por lá. E outros, como Puskás, por exemplo, não quiseram voltar para o seu país natal. Com isso, infelizmente, acarretou algumas sanções contra ele. Por não querer voltar para o seu país, a UEFA, que é a Confederação Europeia de Futebol, puniu ele com uma suspensão de 2 anos sem poder jogar. E ele, infelizmente, não pôde jogar nesse período. Ele ainda jogou algumas partidas com o Espanhol da Espanha, mas só partidas amistosas, nada oficial. E nesse período aí onde ele estava suspenso, mesmo suspenso, ele tentou de alguma forma buscar clubes para ele poder jogar e também receber. E ele tentou alguns clubes na Itália, como por exemplo o Milan e a Juventus. Só que por conta da suspensão, esses times acabaram declinando a ideia de contratá-lo. Com isso, ele teve meio que se exilar. Ele teve um tempo que morou na Áustria e também na própria Itália. No ano de 58, com 31 anos de idade, Puskás ia vestir a camisa merengue, a camisa branca da capital espanhola. E logo na sua primeira temporada, 58-59, ele já chegou marcando história. Foram nada mais nada menos que 4 hat-tricks durante toda a temporada, sem contar vários gols, 20 ao todo. Isso tudo foi um ótimo aperitivo para que realmente viria nos próximos anos. Lembrando que lá ele não jogava sozinho, claro. Ele tinha ao seu lado um grande companheiro, um grande jogador, que era o Alfredo Di Stéfano. E com o desenvolvimento dele, ele ia muito bem nas temporadas. O Real Madrid conseguiu vários títulos nesse período. Destaque para a temporada de 63, não pelas conquistas coletivas e individuais, mas principalmente pela rivalidade com o Barcelona, onde em 2 jogos que tem na temporada no Campeonato Espanhol, ele marcou 6 gols, sendo um hat-trick do Camp Nou, casa do Barcelona, e outro hat-trick do Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid. Durante 8 temporadas pelo Real Madrid, jogando o Campeonato Espanhol, a La Liga, Puskás marcou um incrível número de 156 gols, sendo que em suas primeiras 6 temporadas, em todas, ele passou o número de 20 gols. Ou seja, durante todo o ano, toda a temporada, ele marcava no mínimo 20 gols. Nesse período, ele ganhou nada mais nada menos que 5 títulos espanhóis. Já no Campeonato Europeu, Liga dos Campeões da Europa, ele teve 39 jogos. E em boa parte deles, com um protagonismo muito grande. Claro que ele teve também muitos problemas, até pelo fato da idade avançada.
como por exemplo na temporada de 58 e 59, onde ele ajudou a sua equipe a chegar na final, marcando 2 gols nas semifinais contra o Atlético de Madrid. Porém, ele não pôde estar presente na final, onde o Real Madrid se sagrou campeão. Na temporada seguinte, 59 e 60, mais uma vez o time avançou muito bem e o Puskás e o Di Stéfano fazendo uma tabelinha muito boa para desenvolvimento do time, chegaram à semifinal contra o Barcelona. E novamente o Puskás foi um algoz do time da Catalunha. Marcou 3 vezes na semifinal, ajudando a eliminar o time do Barcelona, chegando na final para enfrentar o alemão Eintracht Frankfurt. E foi uma final sensacional. O placar 7-3 para o Real Madrid. E desses 7 gols, 4 foram do Puskás. Depois de várias temporadas sem conquistar o título da UEFA Champions League, mas chegando em algumas finais, em 2 para ser exato, eles voltaram a ganhar o título europeu, dessa vez enfrentando a equipe do Partizan da Iugoslávia. O Puskás ajudou o time a chegar à final, porém ele se machucou novamente e não pôde jogar a final. Só teve apenas a chance de assistir a sua equipe ser tricampeã, com ele, claro, marcando 2-0 no placar. E isso resumiu a vida dele no Real Madrid. Real Madrid que foi, digamos assim, o time que botou o nome do Puskás pro mundo. Claro também que nós temos a seleção húngara, que iremos falar agora. Puskás estreou pela seleção húngara no ano de 45, com apenas 18 aninhos de idade. E logo na sua primeira participação com a camisa húngara, ele já deixou sua marca na vitória da sua equipe sobre a Áustria. Só que, como eu já falei, ele tinha grandes nomes que jogavam com ele lá no Budapeste e que também faziam parte da seleção, também com alguns outros nomes. Cisbor, Kocsis, Boyzik e Hudeg Kut. Esses nomes, junto com Puskás, faziam a base daquela equipe húngara que ficou conhecida como Golden Boys, meninos de ouro, que conseguiram a façanha de ficar 32 partidas invictas. Neste período, por exemplo, eles ganharam as Olimpíadas de 1952, lá em Helsinki. Lembrando que ainda não tinha um profissionalismo bem estabelecido naquela época. Na final, os húngaros enfrentaram a Iugoslávia, a extinta Iugoslávia, e venceram por 2-0. Puskás, naquelas Olimpíadas, marcou 4 vezes, sendo uma delas na grande decisão. Depois disso, eles chegaram como grandes favoritos para a Copa do Mundo da Suíça em 1954. E a fase invicta deles até ainda mantinha nesse período. E eles chegaram arrasando os seus adversários. Logo na primeira partida, a equipe enfrentou a Coreia do Sul e venceu por incríveis 9-0. Eles se achavam um tanto assim, depois até desse placar, tudo bem que a Coreia do Sul ainda na época não tinha tanta tradição, que na segunda partida contra a Alemanha Ocidental, uma seleção que se tornaria uma das maiores do mundo, eles resolveram poupar boa parte do time titular, inclusive Puskás, e venceram pelo placar de 8-3, novamente um outro massacre. E com isso se classificaram com uma certa tranquilidade. No jogo das quartas de final, enfrentaram a seleção brasileira e derrotaram a gente por 4-2, onde o Puskás também não jogou. Passaram para a semifinal e na final encontraram novamente a Alemanha Ocidental. Só que dessa vez eles colocaram todo o time principal para jogar, inclusive Puskás. Porém, como são as coisas do futebol, a Hungria foi surpreendida, perdeu a sua invencibilidade de 32 jogos e perdeu a Copa do Mundo naquela final, que seria a grande chance da Hungria de ser campeã. A Alemanha conquistou assim seu primeiro título no placar de 3-2, um jogo sensacional, e a Hungria ficou lá chupando o dedo e não foi campeã. Ao todo, pela seleção húngara, Ferenc Puskás fez 85 jogos e ele marcou 84 gols, quase uma média de 1 por partida. Incrível. Depois disso veio toda a Revolução Húngara, ele não voltou para o país, e aí toda a suspensão, teve que buscar outro lugar para morar, para tentar jogar, e ele foi para o Real Madrid, certo? E lá ele fez história. E nessa história que ele fez lá no Real Madrid,
surgiu o convite para ele se naturalizar espanhol. Pois é, ele se naturalizou espanhol para poder jogar na Espanha. Na época, a FIFA ainda permitia que, caso você jogasse por uma seleção profissionalmente, você podia jogar por outra. E assim ele fez. Ele foi um dos poucos jogadores que jogaram em duas seleções. E, na Copa de 1962, ele defendeu a Espanha. Ao todo, pela seleção espanhola, ele fez apenas 4 jogos. Desses 4 jogos, 3 foram no Mundial. E nesses 3 jogos no Mundial, a Espanha perdeu 2. Pois é, não foi uma passagem lá muito brilhante. Sem contar também que ele não fez nenhum golzinho pela seleção espanhola, sem contar o nome e toda a pompa que ele tinha para defender a seleção espanhola naquele período. Depois de se aposentar lá no Real Madrid, Puskás tomou uma decisão de continuar trabalhando no futebol. Ele foi treinador e manager, e assim ele fez durante muito tempo. Ele trabalhou com isso até o ano de 1993. Ao todo, em sua carreira futebolística como jogador, ele marcou 706 gols em apenas 718 jogos. Como na seleção húngara, foi uma média de quase 1 gol por partida. É impressionante. E é por isso, gente, é por isso que o nome do prêmio de gol mais bonito é do Puskás. Ele era um grande artilheiro e fazia cada gol mais bonito que o outro. Infelizmente, ele nos deixou no ano de 2006, com seu histórico de futebol maravilhoso. Por onde passou foi artilheiro, menos na seleção espanhola, mas também não teve muito tempo para tentar fazer isso. E com certeza é um dos grandes nomes do esporte. Infelizmente, nós temos uma memória meio curta, até porque as gerações vão passando e a lembrança das pessoas mais velhas acabam ficando meio retraídas, acabam sumindo. E é muito importante que a gente lembre desses grandes astros. Puskás foi anterior a Pelé. A gente conhece Pelé como um grande jogador, como um grande herói da seleção brasileira, e a gente vai lembrar dele por muito tempo, exatamente porque somos brasileiros. Mas e os outros atletas que vieram antes deles? Desses grandes atletas brasileiros? Da nossa geração também. Puskás tá aí para isso. Para mostrar que ele foi um grande jogador. É isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez por estarem até aqui. Vou deixar aqui na hashtag para vocês colocarem Puskás 52, que foi o título olímpico dele. Puskás 52. Coloquei a hashtag, pode colocar lá, beleza? Também peço para vocês que curtam o vídeo, que vocês comentem, falem o que vocês estão achando do vídeo, botem aqui o comentário, o que vocês estão achando do canal e também quem vocês querem ver por aqui, ok? Lembrando, sempre vídeos novos, todo domingo às 10 horas da manhã, beleza? Valeu, galera, fica com Deus e até a próxima.